Opa, Robinho, tudo certo, amigo? Como é que você tá por aí, em Curitiba? Tô bem, graças a Deus. Liderando o campeonato, né? Vencendo jogos difíceis aí, então não tem como tá ruim, não. Tô bem, graças a Deus. Que bom. E, cara, para começar esse papo, a gente estava começando falando de Curitiba, momento bom, líder da Série B. O que representou para você essa volta para o Coxa depois de bastante tempo, com propostas de fora da Série A, times que iam disputar Libertadores, e você voltar bem para um clube que você marcou história? Como é que te representou, Robinho? Então, o ano de 2020 para mim foi um ano muito difícil, né? A pandemia, eu ter ido para o Grêmio, eu não consegui render. Talvez seja na minha carreira a minha maior decepção como atleta foi não ter conseguido jogar no Grêmio, né? Porque eu tinha muita expectativa, porque eu acho que é um time que me encaixa muito bem. A maneira como eu jogo, a maneira dos jogadores que tinham lá, o treinador espetacular que é o Renato. Então, me frustrou muito eu não ter conseguido jogar no Grêmio. Isso me deixou Uhum. muito triste. 19 tinha sido um ano muito ruim já para a minha equipe lá no Cruzeiro, para mim, com o rebaixamento. Então, eu não estava feliz. Estava incomodado. E quando surgiu a oportunidade de voltar para o Coxa, eu fui muito feliz aqui, né? Daqui eu fui para o Palmeiras. Eu acho que eu fiz um dos meus melhores anos aqui. Eu acho que foi o ano de 2013 e 14, junto com o Alex. Então, eu fui muito feliz aqui. Então, eu tenho muita alegria aqui. Minha família aqui do Paraná, eu estou pertinho de casa, eu sou de Sarandi, interior do Paraná, que é muito daqui do lado, sabe? Então, isso pesou bastante. Meus empresários são daqui de Curitiba, eu tenho alguns amigos aqui. Isso pesou muito para mim poder aceitar essa volta aí. Certinho. E Robinho, agora até falando mais dessa temporada mesmo do Coxa, o Coxa é líder com 42 pontos, né? Jogando muito bem na Série B. Eu queria saber se você enxerga o time do Coxa como sendo favorito ao título desse campeonato. Olha, essa está sendo a minha primeira Série B, né? Então eu não sabia, eu estava nessa dúvida, como seria? Porque muita gente falou, até teve um treinador que eu estava para ir para um time também que eu estava negociando, que também joga Série B, e falou que eu não dava para jogar lá porque eu era jogador muito técnico e não conseguiria render na Série B. Aí eu falei assim, nossa, eu gostaria de ter jogadores técnicos, né? Até torço para o Curitiba contratar sempre jogadores técnicos, mas faz Uhum. parte, cada treinador tem uma maneira de querer seu time, né? Uhum. Eu não acho errado, mas vamos lá. Então eu fiquei nessa dúvida, eu falei, meu Deus, como vai ser? E quando começou, eu vi que realmente é um jogo mais pegado, é um jogo de mais marcação, né? Então, um jogador técnico, eu acho que até que sobressai um pouco mais. Eu acho que até eu consigo fazer algumas jogadas que talvez na Série A eu penso, no meio do jogo, às vezes eu penso, ó, talvez eu não conseguiria fazer esse tipo de jogada. Eu acho que hoje sim nós somos os favoritos. Eu acho que a gente cresceu no momento que a competição está funilando, que foi a reta final do primeiro turno ali, a gente deu uma arrancada. No meio do primeiro turno, a gente deu uma arrancada, a gente manteve, depois a gente deu outra arrancada, que fez com que a gente chegasse na liderança, né? Então você vê que os times estão alternando muito, estão tudo muito próximo as vitórias, viu? A gente tem 11, mas tem 10, 9, 8 ali, tá todo mundo muito próximo. Uhum. Então eu acho que hoje, com o futebol que a gente vem jogando, com os jogos que a gente consegue vencer fora de casa, tá nos credenciando a ser um dos principais concorrentes aí ao título. E você até comentou um pouco dessa questão do seu desempenho, de ser um jogador mais técnico. Recentemente saiu uns números daquele aplicativo SofaScore, que faz um levantamento do pessoal, dos dados, e saiu lá que você é o segundo jogador com mais passes decisivos nessa Série B. E eu queria saber se você enxerga esse seu bom futebol como sendo uma peça-chave para o funcionamento do ataque do Coxa. Olha, eu acho que eu tenho ajudado bastante, né? O time. Não tenho conseguido fazer gols. Desde que eu cheguei ainda não fiz gols ainda, isso tem me incomodado muito. Só que eu sou um cara que eu não penso só em mim, assim, sabe? Ah, eu tenho que fazer o gol ou eu tenho que dar assistência. Eu não sou um cara que vejo o futebol assim. Eu vejo o futebol como um coletivo e o time está vencendo e eu estar ajudando dentro de campo da melhor maneira possível. Para mim é suficiente. Então eu acho que eu estou jogando bem, eu acho que eu estou conseguindo fazer um papel tático ali que o professor Gustavo pede, que é atrás do Léo Gamalho ali, que atrapalha, incomoda muito os volantes, incomoda os zagueiros, que fica numa posição que os caras acabam não conseguindo te marcar, porque você fica numa zona meia morta do campo. Uhum. Então eu estou conseguindo fazer bem esse trabalho, eu acho que a gente encaixou, né? A gente tem grandes jogadores que têm me ajudado muito. E eu vou indo aí, cara. Assim, estou trabalhando muito, estou treinando muito, eu quero muito subir, quero muito ser campeão.
Quem me conhece sabe o quanto eu estou trabalhando para isso. Então, todos os jogos que entram, eu entro para que seja o último jogo meu, assim, sabe? Eu entro para dar a vida, para a gente vencer mesmo, porque eu sei que é um campeonato difícil, que está todo mundo muito próximo, então eu preciso render, nem no último jogo agora. Eu não dei nenhuma assistência, mas eu participei dos 3 gols contra o Londrina. Aí às vezes fala, Robinho, mas não fez gol e não deu assistência. Não, mas eu participei das jogadas. Eu acho que foi uma participação bem direta até dos gols, assim, principalmente do segundo gol, que eu busquei a bola lá atrás na zaga, dei um lançamento longo, depois cheguei para dar o passe para o Natanael. Então, acho que eu estou fazendo meu trabalho da melhor maneira que eu posso, assim, estou trabalhando muito para poder ajudar a equipe. Boa, Robinho. Agora falando um pouquinho sobre o Palmeiras, você tinha comentado antes, você teve a oportunidade de fazer 2 gols de cobertura no Rogério Ceni pelo Palmeiras. Cara, esse é um absurdo, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, e você marcou 2 gols de cobertura. Você acha que esses gols, assim, pelo clássico, pela representatividade, foram os mais bonitos da sua carreira? Você pode contar um pouquinho, algum detalhe dessas pinturas contra o Rogério? Sem dúvida nenhuma, eu acho que foram os mais bonitos, né? Importante, não. Importante eu coloco contra o Corinthians na final da Copa do Brasil, né? Porque em uma final não tem como, né? Mas, sem dúvida, foi uma virada de chave na minha carreira, né? Tudo bem que naquele momento ali do primeiro gol eu já era titular, graças a Deus, do Palmeiras. Eu tinha conquistado minha vaga titular ali com o Oswaldo de Oliveira. E aquele gol virou, né? Aquele gol, a imprensa, talvez o torcedor começou a olhar para mim de uma outra maneira. Às vezes eu olhava, o Robinho que veio do Curitiba, é uma aposta ainda. Depois daquele gol ali, eu senti que teve uma afirmação de todos, de todas as áreas, assim. Imprensa, torcida, próprio pessoal do clube começou a me olhar de uma maneira diferente. Assim, os próprios jogadores começaram, talvez, me respeitar mais. Não sei, então foi um marco na minha vida, o primeiro gol, com certeza, né? Porque foi no Allianz, um clássico, a gente foi logo aos 3 minutos, a gente precisava vencer, que a gente tinha perdido o primeiro clássico com o Corinthians, então mudou demais. Aí depois, quando eu fiz o outro gol lá no Morumbi, não, aí foi uma alavancada, assim, alavancou demais a minha carreira, né? Mudou completamente. Aí todo mundo já olhava para mim, meu Deus, Robinho que fez os 2 gols no Rogério Ceni, Robinho do Palmeiras. Aí eu vi que as pessoas já não confundiam mais eu com o Robinho, que é ex-Santos, sabe? Já sabiam quem que era eu. Uhum. Depois daquele gol ali, mudou muito, assim, mudou muito. Os próprios comentários, assim, nos jogos, eu já via que comentava diferente. No começo era o Robinho, que chegou do Curitiba, conquistou a vaga de titular, tá indo muito bem. E depois os comentários já eram assim, não, o Robinho tá indo muito bem no Palmeiras, tá fazendo uma grande campeonato, sabe? Mudou completamente. Então me ajudou muito. E num cara que é o Rogério Ceni, né? Dispensa comentários. No último ano de carreira dele, você fazer 2 gols assim. E eu confesso que sou grande fã dele. Era grande fã, né? Que ele parou de jogar já. E depois pude trabalhar com ele lá no Cruzeiro. Fiquei muito feliz, muito mesmo. Boa. E legal, até que você comentou já nessa do Cruzeiro, comentou também essa mudança de patamar que teve após os gols, né? E você acabou saindo do Palmeiras para o próprio Cruzeiro em 2016, e a grande parte da torcida não entendeu o motivo, mas o que a gente sabe, né? O que sabe é que o técnico optou se não me engano, o Cuca na época optou por Sim. usar outros meias na posição, apesar de você estar vivendo uma grande fase, tá fazendo gols e, né, vivendo um grande momento. Ficou alguma mágoa com o Cuca por causa dessa saída ou... Não, eu acho que de números, se você olhar por números, não sei, estou falando, não sei. O número de jogos que eu tenho, o número de gols e assistência, eu acho que nenhum meia conseguiu fazer isso, a não ser o Dudu, mas o Dudu eu coloco em outro patamar, em outro nível. Mas eu acho que ninguém chegou. Eu acho que eu tenho 80 jogos pelo Palmeiras, 70 e poucos. E eu acho que eu tenho 11 gols e 21 assistências. E ainda tiraram algumas assistências, que eu não sei qual que é o critério de assistência lá, se quando o cara domina e dribla alguém, não vale como assistência. Mas na minha conta, deu mais assistências. Então, eu acho que não sei se teve algum meia que conseguiu ter esses números. Claro, né? Não posso contar Alex, Rivaldo, esses caras que eles são de outro mundo. Mas nos últimos 10 anos aí recentes, eu acho que ninguém teve esse número aí, a não ser o Veiga agora, que está fazendo muitos gols. Então, eu não fiquei com mágoa. Eu também achei estranho a minha saída, porque naquele momento eu era titular absoluto, né? Eu estava com números muito bons naquele Campeonato Paulista. A gente foi para a semifinal novamente, que nem o ano anterior.
Mas eu entendi, quando o Alexandre veio falar comigo, o Cuca queria utilizar um pouco mais o Cleiton Xavier, e eu acho que talvez se eu ficasse lá, talvez o Cleiton não teria tantas essas oportunidades, como não estava tendo. E o Cuca queria 2 jogadores do Cruzeiro, que era o Fabrício e o Fabiano, os 2 laterais. E quando eu cheguei lá no Cruzeiro, o Toninho, que é um cara que faz o scout, que pede jogadores, que analisa os jogadores, quando chegaram para ele, falou: ó, Toninho, o Palmeiras está querendo 2 jogadores nossos, Fabiano e Fabrício, a gente está querendo liberar, só que a gente pode pegar um jogador de lá. Quem que você indica? Aí passou uma lista. Eu não estava nessa lista, né? Eu não estava na lista. E daí, quando o Toninho falou, não, vamos pedir o Robinho. Aí os caras falaram, não vai liberar. Aí ele pediu. Chegou até o Alexandre falou com o Cuca falou, não, pode liberar então. Eles querem o Robinho, então libera, e eu quero os 2 lá. E foi muito fácil. O Alexandre Matos me ligou, falou, e aí? Eu falei, não, eu vou na hora, o Cruzeiro é um grande clube também, né? Claro que eu estava num grande momento no Palmeiras, e na hora eu senti assim, mas, pô, o Cruzeiro é o Cruzeiro, né? Dispensa comentários. Então, na hora eu fui, cheguei lá, o Toninho falou, cara, ninguém tá acreditando aqui que a gente conseguiu trazer você. É uma coisa inacreditável que o Palmeiras acabou liberando, e tá muito feliz, eu fui muito bem recebido lá, sabe? Até consegui o Lucas ir junto, né? Sim, o Lucas, verdade. que também era recém-capitão no Palmeiras, ele foi o capitão só não foi na final porque o Zé Roberto acabou entrando, mas ele foi praticamente o ano de 2015 todo capitão. E também foi uma grande contratação para o Cruzeiro. Apesar do Lucas não ter conseguido render o que ele rendeu no Palmeiras, mas nas negociações eu acho que o Cruzeiro se deu melhor. Mas não fiquei com mágoa, não, de maneira alguma. Até logo depois a gente teve um jogo em Araraquara, se eu não me engano. Eu e o Cuca conversou, ele falou, você não está chateado comigo não, né? São coisas do futebol. Eu falei, não, de maneira alguma, isso aí faz parte do futebol. Estou muito feliz aqui. Pude, na minha visão, assim, conhecer o melhor treinador que eu trabalhei até hoje, que foi o Mano, que também foi um marco muito grande na minha vida, tática, sabe? Como jogador, me ensinou muitas coisas da parte tática, que me ajudou muito porque eu venho vivendo hoje, porque eu vivi lá no Cruzeiro, no próprio Grêmio. Então, para mim, foi muito bom. Fui campeão 2 vezes, apesar do Palmeiras também ter sido campeão brasileiro, né? Mas para mim foi maravilhoso. Boa, Robinho. Agora falando sobre o Cruzeiro, você viu anos de glória no Clube Celeste, conquistou a Copa do Brasil, mas você esteve naquele ano do rebaixamento, no fatídico rebaixamento. Era um elenco recheado de craques. Você, Thiago Neves, Dedé, Fábio, eram inúmeros, era. É difícil citar alguns só. O que você acha que existiu para... Muitos falaram que tinha uma racha no elenco, rumores que saem nas notícias, tinha uma racha no elenco, que o grupo se dividia, que até muitos falaram que tinha uma panela. Mas eu queria saber de você o que realmente existiu para aquele grupo. Olha, essa é uma pergunta que eu me faço assim todos os dias. Hoje eu estava assistindo aqui o esporte agora e eu vi a tabela do Brasileiro e eu vi o Grêmio. Cara, e até comentei com o meu amigo que está aqui comigo aqui na minha casa. Eu falei assim, cara, é possível que o Grêmio caia. Aí ele, não acredito. Eu falei, meu, cai, velho. Nós caímos. Quem diria que a gente ia cair? Eu olhava para a tabela e falei, não, nós não vamos cair. Não vamos. Parece que não deu uma ligada assim, ó. Não, a gente não vai cair. E a gente fazia várias conversas no vestiário lá. Não, gente, a gente tem 2 jogos aí em casa que a gente vai ganhar e vai escapar. E foi rodando, foi acontecendo, foi troca de técnico, e atrasos salariais, e algumas reuniões que não eram verdadeiras, falavam alguma coisa para a gente e fazia outra. Aí eu estou dizendo a diretoria. Eu acho que nós, jogadores, talvez não demos o valor que deveria no campeonato, naquele momento no que a gente estava passando, sabe? A gente acreditava que ia sair pela qualidade do time e a qualquer momento a gente venceria os jogos. Eu acho que isso também atrapalhou muito. Mas racha no elenco, cara, isso aí não teve... A gente era muito unido, sabe? Era até uma coisa inacreditável. Eu falei, na situação que a gente está, não tem uma briga, não tem uma discussão, que talvez faltou isso também, ter uma discussão, ter briga, ter outras coisas que desse uma ligada, desse uma mudança. A gente tinha muita cobrança interna entre nós atletas mesmo. A gente fez várias reuniões, várias. Teve reuniões que teve discussões, mas não chegou a ter briga. E elenco rachado. Olha como era o começo do ano, para você ver o Fred, por exemplo, as brincadeiras que ele fazia o tempo todo, viralizou. Então, nosso time era muito unido.
Só que se você for perceber, o time que começou 2019, o time que começou 2019 e o time que acabou 2019, se você for ver, é time talvez que briga por rebaixamento, sim, no campeonato da Série A. Eu digo os jogadores que jogaram, entendeu? Tava lá, todo mundo tava. Só que o Rodriguinho acabou machucando, o Rafinha saiu, o Lucas Romero saiu, o Lucas Silva saiu. São jogadores que não eram titulares, mas era que quando saiu um titular, era o primeiro reserva que entrava e fazia diferença também. Sim. Então, subiu muitos jogadores da base que talvez não estivesse preparado para assumir aquele posto de titular do Cruzeiro, num brasileiro de Série A, numa competição tão difícil e na zona de rebaixamento. Eu acho que isso pesou também. Então, muita gente fica falando, o elenco rachado, os jogadores brigaram com o Rogério, só que ninguém está olhando o elenco certinho como foi. Porque o elenco que começou em 2019, a gente foi o segundo da Libertadores. A gente foi campeão mineiro invicto. Entendeu? A gente estava na semifinal da Copa do Brasil até o Mano sair. Só que depois houve muitas mudanças. Muitos jogadores foram saindo. Só que ninguém está vendo isso aí. Então, a zaga titular nossa era Dedé e Léo. Reserva era Manuel, e o Manuel saiu. Sim. Acabou jogando o Kaká e o Fabrício Bruno, que hoje está no Bragantino, fazendo um grande campeonato, mas naquela época talvez não estivesse preparado para assumir a titularidade do Cruzeiro, sabe? E o Kaká tinha recém subido da base. Foi os dois que terminou jogando. Volante foi o Ederson, que está hoje na Fortaleza, fazendo um campeonato espetacular. Mas naquele momento ele assumiu a titularidade como um dos melhores jogadores do nosso, mas talvez não estava preparado também, sabe? Então teve muitos jogadores que acabou entrando, que ninguém está vendo, que estão falando. Chegaram alguns jogadores que talvez não rendeu o que era esperado, que veio no meio do campeonato, que foi apostas de outros lugares, que não rendeu. Então, não foi bem o elenco que começou que acabou. Foram acontecendo algumas trocas que, na minha visão, pesou muito, que jogadores talvez não estivessem preparados para aquela responsabilidade. E eu falo, a falta de pagamento salarial é uma coisa que atrapalha muito. Teve muitas vezes ali, que teve menino da base que estava pedindo dinheiro emprestado para poder pôr gasolina para ir para o treino. Essas coisas não saem. Eu também nem gosto de ficar falando disso, sabe? Aconteceu, só que nós tivemos várias reuniões. Vai pagar o salário agora. Não pagou. Até hoje eu não recebi. Entendeu? Setembro, outubro, novembro eu não recebi do Cruzeiro 2019. Estou até agora, 13º férias, essas coisas não preciso nem falar, sabe? E pesa, não tem como falar que não vai pesar. Faz a diferença. Talvez para mim, naquela época lá, não fazia diferença. E não me atrapalhou. Mas para outros atrapalha. Tem gente que não tem um plano de carreira, de guardar a parte financeira para o que pode vir a acontecer. Tem menino que estava subindo da base, talvez não tinha condição de ter guardado um dinheiro para sustentar 3, 4 meses, como a gente ficou, pagar aluguel e comida e filho na escola e esse monte de coisa. Isso vai atrapalhando. Tinha dia que a gente chegava para treinar lá e no vestiário as perguntas dos meninos eram: e o salário? Falaram que vai sair hoje. Aí vinha o Fábio: não, sexta-feira. Chegava sexta-feira: e aí, Fábio? E aí, Edilson? Que Edilson era um cara que cobrava muito a diretoria. E aí, Edilson? Não, vai sair segunda. Os caras falaram pra gente a segunda. Chegava a segunda, vai sair quinta. Sabe? E isso vai mexendo. Tinha jogos lá que os caras nem pensavam no jogo. Pensavam só, será que tá na conta? A gente indo dentro do ônibus pro estádio e os caras olhando o extrato bancário para ver se tinha caído. Isso aí atrapalha muito. É o Cruzeiro, a camisa pesa, mas os outros times agora não tem mais isso. Acabou isso no futebol brasileiro, que só a camisa vai manter. Não fica mais. Hoje em dia está muito difícil. E foi o que aconteceu. Muitas coisas erradas e acabou que, tecnicamente, alguns jogadores que nos anos anteriores que renderam demais não estavam rendendo o esperado e aí fez com que o time fizesse assim. Sim. Lucão, manda a última pergunta que o Robinho daqui a pouco tem que sair e a gente tem que trabalhar também o Chuma. Vamos lá. É isso aí, não. Então, só para a gente finalizar aqui com chave de ouro, falando um pouquinho de Série A, tem 2 grandes jogadores agora atuando na Série A que também iniciaram suas carreiras no Curitiba, que é o Miranda e o Rafinha. E com essa iminente subida para a Série A do Curitiba, eu queria saber se em algum momento você já se imaginou jogando ao lado deles, podendo refazer aí essa parceria na Série A. Acho que só complementando a pergunta do Lucas, você não iniciou a carreira no Coxa, né, Robinho? Mas você marcou a sua história. E só uma pitadinha,
Você pretende também encerrar a carreira no Curitiba? Só uma polêmica no final aí. Bora. Olha, eu vou responder primeiro essa pergunta aí. Eu acho que sim, eu tô com 33 anos, eu não sei até quando eu vou esticar minha carreira, sabe? Uhum. Eu tô vivendo agora cada ano como se fosse o último, tô trabalhando o máximo, assim, sabe? Não sei até onde eu vou, tenho mais um ano de contrato ano que vem, não sei o que pode acontecer. Vou trabalhar em cima disso aí. Não, já imaginei sim, jogando com o Rafinha Miranda, até já fiz um jogo com eles, né? Foi um jogo de final de ano em Maringá, e, meu Deus do céu, foi uma facilidade de jogar com os caras que eu vou falar, é outro nível. É como eu comentei, o Marquinhos vendo o jogo ontem, o Marquinhos está suspenso, aí eu vi na transmissão, quem joga? Lucas Veríssimo ou Miranda? Eu respeito demais o Lucas Veríssimo, mas não tem como, tem que ser o Miranda. É o cara que entrou no São Paulo, ele mudou o nível da defesa de São Paulo, é outro patamar, o cara realmente é como o Henrique aqui, entrou e é um nível acima dos outros jogadores. E é o Miranda, assim, e o Rafinha dispensa comentários, né? Eu acho que o Rafinha vai melhorar ainda no Grêmio ali para ajudar a tirar o Grêmio dessa situação. Tô torcendo para isso, mas também tô torcendo muito que eles possam vir para cá, né? Um dia. Acho que o ano que vem é difícil o Miranda vir, né? Porque o São Paulo acho que vai para Libertadores, vai brigar por títulos aí esse ano ainda. Então acho que é difícil. Mas o Rafinha tem um ano só de contrato lá com o Grêmio, né? Quem sabe final do ano aí a gente conseguindo o acesso. É um cara que pode vir aqui. Eu tenho certeza que iria nos ajudar muito pela experiência, pela qualidade, por tudo que ele representa, né? Eu acho que é um cara que pode estar mais próximo aí e eu estaria muito feliz se ele pudesse vir, sim, sem dúvida nenhuma.